os quadros são todos que a gente comprou juntos, ó, esses quadros aqui que estão aqui praticamente são todos que a gente comprou juntos. Aqueles também, esses daqui a gente comprou inclusive lá no norte, de um artista indígena lá de Roraima. Eu já conheci o Luiz Flávio pelas obras dele, né? Então, quando eu conheci o Luiz Flávio pessoalmente, foi uma coisa assim muito importante para mim, né? Conhecer o Luiz Flávio, que é uma pessoa que eu admirava muito. A presença do Luiz Flávio na minha vida tem a ver exatamente com o IBCCRIM, porque eu já era professora da USP, do Largo de São Francisco, e era comum naquela época, toda quinta-feira, fazer reuniões, o pessoal do IBCCRIM se reunir para conversar. E era exatamente no dia que eu tinha aula na USP. Então eu aproveitava, ia mais cedo para lá, ficava um pouquinho, corria para dar aula, e nesses momentos foi quando eu conheci o Luiz Flávio, 1997. E a gente começou a conversar e vimos que a gente tinha uma conivência intelectual muito grande, porque nós dois estávamos fazendo doutorado na época e o tema do doutorado dele era um capítulo do meu doutorado. Então a gente já começou a ter muita conivência. E aí eu convidei ele para participar de uma atividade com meus alunos e a partir dali a gente foi estreitando muito essa situação profissional, né? Então nós fizemos pareceres juntos, nós fizemos artigos juntos, nós escrevemos livros juntos, nós fizemos um primeiro site de direito criminal que depois inclusive tem a ver com a história do IBCCRIM também. E a gente fez, ele me convidou para coordenar os cursos de especialização da rede LFG e estivemos juntos então em muitas atividades profissionais. Eu conheci o Luiz Flávio Gomes, eu acho que em meados ou mais para o fim dos anos 80. Ele era juiz da vara do júri lá de Pinheiros, eu tinha um júri lá, e aí a gente passou a conversar mais. Começamos a estreitar nosso relacionamento e quando a gente travava conversas com Alberto Silva Franco para a criação do IBCCRIM, eu me lembro que a primeira sede do IBCCRIM foi no escritório que ele tinha, um escritório pequeno. Depois ele vai estudar na Espanha, e eu tive algumas vezes na Espanha e tive com ele. E aí nós estreitamos muito a nossa amizade. O Luiz Flávio era um cara afabilíssimo, ajudava todo mundo, conhecia muito direito, tinha uma capacidade de resumir e explicar o que as pessoas diziam. Ele era um professor nato, não é? Tanto que ele se deu muito bem com a história de cursinho. Ele era professor do Damásio de Jesus, depois abriu o cursinho próprio, e é um cara que tinha uma rara felicidade, um talento assim absolutamente raro para a exposição. O Luiz foi primeiro presidente do IBCCRIM, eu trabalhei com ele na primeira gestão. Foi uma gestão muito importante, uma gestão difícil. O IBCCRIM estava nascendo, mas ele ali firme, e ele ajudou mesmo a parir o IBCCRIM, não é? Nós tivemos até uma aproximação familiar. Depois o filho dele se tornou juiz e eu vinha saber que ele estava doente. Não sabia até então que ele estava doente, ele já era deputado. Nós estávamos aí mais distante, ele estava para um partido mais à direita, mas o afeto era o mesmo, né? Nós fizemos muitas viagens, fomos para o Mato Grosso do Sul, para a cidade de Dourados. Ele gostava, ele tinha um amigo lá, o Robaldo, e eu fui lá dar mais de uma vez palestra, 2 vezes com ele, se não me engano, e a gente tinha uma relação muito afetuosa. Depois a gente se distanciou, mas nem por isso eu perdi esse afeto, eu acho que nem ele. Quando ele se elegeu, a gente se encontrou no restaurante Bela Sintra, por acaso. Ele estava muito feliz, e quando eu soube da doença dele, eu fiquei muito triste. Ele tinha feito um transplante de medula, e eu escrevi um elogio para ele. Ele tinha escrito um artigo no Conjur, mas logo em seguida ele veio a falecer, e eu fiquei muito triste porque eu não pude dar meu adeus para ele. Luiz Flávio é uma pessoa que
deixa um vazio nos nossos corações. A defesa dos direitos humanos era uma tônica do Luiz Flávio, né? E mais do que isso, eu acho que ele tinha uma perspectiva de que tudo que ele fizesse, ele nunca gostava de fazer uma coisa para ele e sozinho. Ele sempre envolvia muita gente. E na atuação dele profissional, seja como delegado, seja como promotor e como juiz, ele sempre teve essa vertente muito forte, preocupado com as outras pessoas e preocupado também com os direitos humanos. E essa é uma característica que a gente, todo mundo que conhece o Luiz Flávio sabe exatamente disso, né? O quanto que ele tinha um coração grande, o quanto que ele tinha projetos grandes, mas sempre projetos para que efetivamente uma quantidade maior de pessoas pudessem usufruir desses processos dele. Luiz Flávio, ele cria o IBCCRIM junto com Alberto Silva Franco. Luiz Flávio e Alberto estavam na França, no sul da França, naquela região de Narbonne, Carcassonne e Perpignan, e eles se encontram ali indignados com o que tinha acontecido aqui no Brasil. Luiz Flávio, junto com Alberto, prometem que quando voltassem ao Brasil, eles criariam um instituto. Um instituto que pudesse fazer frente àquela onda punitivista de 30 anos atrás. Lembrar que há 30 anos atrás, quando houve o massacre do Carandiru, muita gente aplaudiu. Como só mataram 111? Por que não matarmos mais? E quando o Alberto e o Luiz Flávio voltam ao Brasil e criam o IBCCRIM, a primeira gestão expressava essa dualidade. Alberto era o diretor da Revista Brasileira de Ciências Criminais, o mais importante órgão acadêmico do IBCCRIM, e o Luiz Flávio era o presidente do IBCCRIM. Juiz de carreira, Luiz Flávio, ele viajava o Brasil inteiro divulgando o Instituto. E é muito interessante, o grande alavancar do Instituto foi um debate que nós conseguimos num seminário internacional da Associação Internacional de Direito Penal no Rio de Janeiro, em 1994. Luiz Flávio Gomes vai lá e faz um grande debate. E eu me lembro bem que todos se surpreenderam, porque a gente fala assim, nossa, como ele é articulado, ele fala bem, ele é um palanqueiro, porque ele usou aquilo como um palanque político na defesa do nosso instituto e na defesa dos nossos ideais, do nosso ideário de direito penal mínimo, num congresso internacional, que é o mais importante congresso internacional de todos os tempos na área penal, o congresso da IDP. Luiz Flávio, então, foi o criador do IBCCRIM ao lado do Alberto. Eu não conhecia o Luiz Flávio. Eu fui apresentado ao Luiz Flávio nas minhas primeiras reuniões. E eu fiquei tão impactado e tão aproximado do Luiz Flávio, que quando eu fui presidente, eu fui o terceiro presidente, portanto, do 5º para o 6º ano, eu pedi ao Luiz Flávio que fosse diretor, compusesse a minha diretoria. E eu falei, olha, nós vamos mudar o nosso organograma aqui, nós vamos criar uma diretoria de assuntos internacionais para você ser o diretor. Ele falou, mas eu estou sem tempo. Eu falei, não importa. O importa é que no Seminário Internacional de IBCCRIM você conhece muitas pessoas, porque você estudou fora, estudou na Espanha, os contatos sejam feitos. Então, o Luiz Flávio ele tinha essa energia para o IBCCRIM. O Luiz Flávio tem uma história de dedicação que finda após a sua morte, quando a família doa parte da sua biblioteca ao nosso instituto. Portanto, é uma história bonita que mostra o quanto ele se dedicou nos nossos 30 anos hoje, né, ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Obrigado, Luiz Flávio Gomes.
Nós criamos, Luiz Flávio e eu, mas isso já no século passado, né, há bastante tempo, criamos o primeiro site de direito criminal. Era uma coisa muito embrionária naquela época, a internet basicamente era muito fraca, né, muito difícil, ainda discada, né, internet discada. Isso em 1998, 99, por aí. E a gente criou, então, esse site de direito criminal, que depois, então, foi exatamente quando o IBCCRIM nos convidou para fazer o primeiro site do IBCCRIM. Já tinha um site, mas ainda estava muito embrionário. E a gente, então, fez todo um projeto de criação de um site do IBCCRIM, que contemplasse discussões, que tivesse bastante conteúdo. Então, foi a primeira vez que a gente teve, assim, um site no campo do direito, com mais volume, com mais intensidade, com mais informações e com interações também que a gente fazia naquela época. E a partir daí nós fizemos também um projeto de digitalização do boletim do IBCCRIM, que é esse boletim que eu até recebo ainda ele aqui no papel. E esse boletim, eu me lembro que na época, eu me dividia entre Santa Catarina e São Paulo e a gente ficava esperando ansiosamente para que chegasse o boletim, para que a gente pudesse se inteirar do que estava acontecendo em toda a questão das ciências criminais do Brasil, né? Porque a gente não tinha internet como a gente tinha hoje, a gente não tinha as mídias sociais como a gente tinha hoje e a informação era valiosa e escassa, né? Difícil de ter acesso. E a partir do momento que digitalizamos esse processo, que levou algum tempo, mas foi muito de sucesso, né? A gente conseguiu, então, digitalizar os boletins e duas coisas importantes. Questão número 1 é que você tinha acesso com muito mais rapidez ao conteúdo de informação e de qualidade. E segundo, também permitia a pesquisa, porque claro que é muito mais difícil você pesquisar no papel do que você jogar os termos, né? E aí você fazia uma pesquisa em todo o acervo dos boletins, e esse boletim existe já há bastante tempo, com muitos artigos, muita jurisprudência, muitas informações valiosas para quem atua e para quem estuda no âmbito das ciências criminais. Esse projeto que a gente fez no IBCCRIM, tanto do site, né, quanto do boletim, da gente fazer a virtualização, a digitalização do boletim, são projetos que, primeiro assim, qualquer projeto que o Luiz Flávio faz, ele sempre fazia pensando, como eu disse, né, numa coisa grande e que envolvesse muita gente e que pudesse beneficiar muita gente também. E ele era um entusiasta, então qualquer projeto que ele colocava a mão, ele ia a fundo, mas ia a fundo mesmo, assim, que ele dedicava o tempo dele para isso. E na medida em que a gente se envolvia com o projeto, era muito fácil, porque o Luiz Flávio era muito envolvente. O Luiz Flávio era uma pessoa que se dedicava muito ao que ele fazia, tinha muita ideia do que fazia e muita força, né? E ele contagiava todo mundo com o entusiasmo dele. Era sempre muito, muito entusiasta e trazia todo mundo e contagiava todo mundo com seu entusiasmo, de forma que todo mundo que trabalhou com o Luiz Flávio tem essa mesma percepção. Falar do Luiz Flávio é falar do IBCCRIM, né? Ele junto com o Alberto, é a mãe, é o pai do nosso instituto. Não fosse a iniciativa dele, a qual se agregou o Alberto, nós não teríamos chegado onde chegamos. A dedicação inicial que ele revelou para que o instituto se fortalecesse, cedendo inclusive as instalações do seu escritório para que nós nos reuníssemos, foi fundamental para o crescimento do IBCCRIM. E, além disso, um jurista de prol, um jurista de extrema capacidade, que com o seu brilho, com o seu nome, abriu muitas portas nos anos iniciais do IBCCRIM. Em suma, o que eu posso dizer, até sobre o aspecto pessoal, é que ele faz muita falta. O ensino à distância, ele começou da seguinte forma. Na verdade, a gente fazia lá no escritório dele, na parte do auditório, que tinha um auditório, e fazíamos cursos. E vinha gente do Brasil inteiro para participar desses cursos, né? E é claro, um custo muito, muito elevado de quem vinha para cá para fazer. E aí ele começou a pensar nessa possibilidade de fazer um curso a gente chamava de telepresencial, porque ele era ao vivo, né? Tinha um delay pequeno em relação a quem assistisse fora do local físico, mas ele tinha essa ideia exatamente dentro dessa grandiosidade que é o coração do Luiz Flávio, né? De pensar em democratização do ensino com qualidade.
E ele então buscou exatamente isso, buscou os melhores professores no Brasil inteiro, trazia esses professores para São Paulo e a partir desse conhecimento aqui em São Paulo, difundindo para todo o Brasil. E a gente teve a oportunidade, então, de pessoas que jamais poderiam ter contato com um curso de qualidade, como eram os cursos, ter essa possibilidade, então, de fazer um curso com qualidade e conseguir, inclusive, passar em concursos públicos, né? Então, eu acho que essa democratização que ele trouxe acabou também vindo para o IBCCRIM, na medida em que o IBCCRIM também começa a fazer cursos à distância, né? Então, normalmente, somente quem estava aqui em São Paulo conseguia fazer os cursos, ou quem tinha condições econômicas para vir do seu estado para cá para fazer o curso. E na medida em que esses cursos foram feitos de forma virtual, eles tiveram uma possibilidade de atingir mais pessoas e qualificar pessoas do Brasil inteiro, não só as pessoas que estavam nos grandes centros ou nas capitais. Luiz Flávio sempre esteve à frente do tempo, sempre. Luiz Flávio foi tudo, né? Luiz Flávio foi delegado, Luiz Flávio foi promotor, Luiz Flávio foi juiz, foi doutrinador e acabou como deputado. E uma pena porque seria um excelente deputado. Então, Luiz Flávio tem uma história muito rica. Eu me lembro, a gente, uma época, precisava modernizar o Instituto, e aí a gente brigou muito, porque queria, o Luiz Flávio na época tinha um site, e a gente comprou o site do Luiz Flávio. O Flávio estava sempre à frente do tempo, né? Sempre. Ensino à distância, o Luiz Flávio começou a história do ensino à distância, as pessoas não acreditavam muito. E ele era um homem peculiar, com uma força de trabalho imensa, imensa. Não existia qualquer projeto de lei que saía, qualquer legislação, qualquer coisa nova. Você, em 15, 20 dias, o Luiz Flávio estava escrevendo sobre isso, tinha um livro, e com profundidade. Eu gostava muito, convivi muito com o Luiz Flávio, a gente chegou a viajar juntos, nos encontramos na Espanha uma vez, tinha um seminário, alguma coisa assim, e viajamos juntos com outro, acho que o Alberto estava, mas não sei se o Vico estava também, nós viajamos juntos e era divertidíssimo, uma pessoa leve, uma pessoa agradabilíssima e que sempre fez sucesso, quer dizer, onde passou era um homem de sucesso. Eu conheci Luiz Flávio no IBCCRIM. A primeira presidência foi dele, eu conheci no IBCCRIM. E depois, pela vida, nós fomos nos encontrando, teve episódios divertidos. Luiz Flávio, numa época, já quando tinha saído da magistratura, o Luiz Flávio resolveu pegar um caso, porque o Luiz Flávio não advogava, mas numa época determinada ele resolveu advogar. Eu acho que era advogado, junto com Maris de Oliveira, me chama para advogar para o diretor do Estado de São Paulo, à época, tinha sido acusado, tinha matado, matado ao Pimenta Neves, matado a namorada. E então o Maris me chama e nós vamos advogar para o Pimenta Neves. Eu acho que nesse caso o Luiz Flávio, em algum momento, foi chamado pela família, e nós estávamos, então, em lados contrários, opostos ali, e ele atuando como advogado. E eu me lembro que eu chego na clínica e tal, o Luiz Flávio, a imprensa inteira ali, e o Luiz Flávio, e eu fui para a clínica, o Luiz Flávio estava lá, e eu fui e levei embaixo do braço, era um livro do Luiz Flávio, então eu andava com o livro do Luiz Flávio embaixo do braço, porque ele era super garantista, e eu dizia, mas Luiz Flávio, agora você está do outro lado, aqui teu livro, não é isso que se diz, né? Enfim, e ele deu risada, e acho que ele saiu da causa, acho que nunca mais advogou, não era o perfil dele, mas era genial, né? Era um homem à frente do tempo mesmo, era revolucionário, eu diria, e que passou por tudo, né? De fato, ele passou por e passou bem por tudo. Como juiz, era um juiz garantista, era uma lição, uma pena. Uma passagem tão curta, deixa boas lembranças, né? Um grande homem. Ele mesmo, depois de presidente, ele continuou com vários cargos dentro do IBCCRIM, né? E um dos principais, e que todo mundo sempre faz referência, era esse contato que ele tinha com professores estrangeiros. E essa possibilidade que nós tivemos aqui no Brasil, então, de oxigenar o nosso conhecimento,
porque, claro, a gente tinha uma produção muito boa de ciências criminais aqui no Brasil, mas na medida em que a gente teve um contato estreitado com professores estrangeiros, principalmente porque o Luiz Flávio tinha feito o seu doutorado em Madrid e trouxe então professores da Espanha, trouxe professores de Portugal, trouxe professores da Itália, do Uruguai e muitos professores que até hoje continuam vindo para os congressos do IBCCRIM, né, os congressos internacionais, são exatamente pessoas que tiveram seu primeiro contato através do Luiz Flávio. Então isso também é uma característica muito interessante. Ele não só congressava aqui no Brasil, mas ele tinha essa capacidade, porque o Luiz Flávio era de ter muitos amigos, né? E ele mantinha suas amizades e ele realmente cuidava das amizades. Então ele trazia esses professores, ele levava esses professores para conhecer aqui o nosso país, fazia eventos na sua própria casa, recebendo esses professores. Então ele tem esse lado também muito de uma pessoa muito dada, né? Uma pessoa que realmente cuida dos amigos. Essa é uma característica também importante do Luiz Flávio e isso fez com que esses professores não só tivessem vindo uma primeira vez no Brasil, mas que desejassem retornar para o Brasil, né? Que sempre foram muito bem recebidos. E para nós aqui brasileiros foi uma oportunidade muito grande da gente ter contato com esses professores, fazer intercâmbios, porque a partir daí também muitos professores brasileiros começaram a ter contato com professores estrangeiros e puderam também ir para o estrangeiro para fazer cursos, para dar palestras, né? Para fazer esse intercâmbio importante. E nós tivemos uma época, inclusive, que o Luiz Flávio criou também um instituto, que era um Instituto Latino-Americano, para trabalhar exatamente com o conhecimento Brasil e a América Latina. Uma pessoa realmente especial, muito importante. E o interessante é o seguinte, tudo começa com o Alberto Silva Franco. O Luiz Flávio, ele chegou da Espanha, onde ele tinha ido fazer curso de doutorado em Madrid, né? E ele voltou para a magistratura, porque ele estava de licença, ele era juiz de direito. E aí ele e o Alberto e outras pessoas tiveram a ideia do IBCCRIM e ele, inclusive, cedeu uma sala que ele tinha ali na Tabatinguera. Mas eu me lembro que o Luiz Flávio, eu era, como já disse, um dos dirigentes de uma universidade. Eu me lembro que o Alberto falou, olha, o Luiz Flávio, ele tem uma didática muito boa e ele fala muito bem. Se você puder, imagine só, naquela época como era, se você puder, arrume um espaço para ele fazer palestra e falar do IBCCRIM, porque seria importante. E claro, eu arrumei espaço não só para ele, mas para o Alberto, para as pessoas, enfim, em geral, a quem eu admirava muito. E o Luiz Flávio foi uma das melhores palestras que eu já vi na minha vida. E já ouvi, né? Se vocês me perguntarem qual era o tema, eu não me lembro mais, mas eu me lembro que eu fiquei impressionadíssimo com o Luiz Flávio Gomes. Aí eu convidei o Luiz Flávio Gomes também para dar aula lá, e ele fez um curso de pós-graduação lá, e que foi um curso avançadíssimo. O Luiz Flávio, ele era muito especial em tudo que ele fazia, né? Nós, que eu digo o IBCCRIM realmente teve muita felicidade em conseguir reunir essas pessoas todas. O Luiz Flávio, o Alberto Silva Franco, o Ranulfo Melo Freire, o Adalto Suanes, enfim, Peluso, Maria Tereza, são pessoas excepcionais e não só eram brilhantes como estudiosos do direito, mas também como pregadores de um direito penal humanitário e de cidadania. Ele estava sempre estudando, estava sempre escrevendo, escrevia todos os dias, Luiz Flávio escrevia um artigo, né? E ele lendo, escrevendo, mas ele nunca deixou de conceber o seu tempo também para os amigos. E ele tinha uma capacidade de manter as amizades, inclusive as amizades da infância, as amizades que ele teve depois, quando ele era delegado, quando ele era juiz, e ele mantinha essas amizades, sempre se reunindo com as pessoas. Se as pessoas estavam aqui em São Paulo, ele necessariamente saía para jantar com as pessoas, sempre arranjava um tempo, e ele cultivava muito as amizades, inclusive as amizades de infância, que é uma questão que é interessante. Ele nasceu
nasceu numa cidade muito pequena, Sud-Minúcia, e ele até brinca que hoje tem o dobro da população de quando ele saiu, e hoje tem 7.000 habitantes, a cidade de Sud-Minúcia, 7.000 habitantes. E ele então cultiva, inclusive, as amizades que ele tinha na cidade dele, né, até hoje. E inclusive saindo de São Paulo para ir para o interior de Mato Grosso do Sul, para encontrar os amigos. Então é uma coisa interessante. E em relação à família também, né, apesar do tempo que ele despendia com os projetos dele, ele nunca deixou, né, era algo muito comum, né, praticamente todos os domingos, o almoço de família. Então vinha os 2 filhos dele, mais recentemente a nora, mais recentemente a netinha, e o netinho, que ele teve um contato muito pequeno, porque o netinho acabou nascendo praticamente uma semana depois que começou o tratamento do Luiz Flávio de saúde, né? Então ele teve pouco contato, mas ainda assim, mesmo fazendo tratamento de saúde, né, sempre fez questão de estar em contato com a família, né? Então família para ele era uma coisa muito importante. Se eu tivesse que definir Luiz Flávio Gomes em uma palavra, eu diria que ele era um empreendedor. Ele era um empreendedor. Ele era uma pessoa que tinha uma coragem enorme, ele tinha uma visão de negócio e uma visão de crescimento das coisas além do normal. Era uma pessoa que realmente tinha uma capacidade de projetar e estabelecer cenários muito peculiar, muito qualificada. Era um pesquisador científico muito sério. Ele era uma pessoa que tinha uma capacidade, uma plasticidade intelectual muito grande. E ele tinha esses 2 lados. Ele tinha o lado científico. Se Luiz Flávio Gomes quisesse estudar ciências jurídicas, teria sido talvez um dos maiores juristas que o Brasil teria conhecido. E se ele tivesse sido um empreendedor, um homem de negócios, talvez teria sido um dos maiores empreendedores da área jurídica. Mas ele não conseguia, ele misturava as 2 coisas. E misturando as 2 coisas, ele conseguia uma alquimia muito rara. Ele conseguia ser um empreendedor na área jurídica e na área jurídica penal. Para isso, ele trabalhava muito. Eu perdi a conta das vezes que eu encontrei Luiz Flávio Gomes em aeroportos pelo Brasil. Eu perdi a conta das vezes. E ele sempre viajando, sempre dando palestra, sempre. Ele foi um precursor na área jurídica penal de aulas à distância, ensino à distância. E quando as pessoas achavam que isso era uma loucura, ele via isso como futuro. Era uma pessoa que tinha uma capacidade de pensar coisas ao mesmo tempo e planejar coisas ao mesmo tempo que efetivamente o notabilizavam. Ele teve, por isso, uma participação muito grande no IBCCRIM, não só porque ele teve a coragem de pensar e de sonhar com o Alberto juntos para a criação do IBCCRIM, como nos primeiros anos do IBCCRIM, ele teve uma participação muito ativa e ele era uma pessoa, ele era uma locomotiva trabalhando. Ele tinha uma capacidade de trabalho, parecia que o Luiz Flávio estava em todos os lugares. Ele escrevia livros uma quantidade muito grande, ele dava aulas uma quantidade muito grande, ele empreendia uma quantidade muito grande. E tudo isso não era fraude, era trabalho. Ele ajudou várias pessoas porque as aulas dele, os cursos dele, as propostas dele de ensino fizeram com que muitas pessoas alcançassem seus sonhos, tivessem suas conquistas, seus progressos de vida. Enfim, ele era um empreendedor, um transformador, era um trabalhador. Eu sempre disse isso para ele. Eu falava, Luiz Flávio, ninguém pode falar mal de você perto de mim, porque eu sempre digo que se as pessoas trabalhassem metade do que você trabalha, elas saberiam dar valor ao que você é. Eu disse isso várias vezes para ele. Ele realmente era uma pessoa difícil de acompanhar. Era difícil de acompanhar. Ele era capaz de sair de 3 horas de aula em cursinho, pegar uma mala de mão, eu vi ele fazer essas coisas, ir para o aeroporto, tomar um avião, porque ele tinha que dormir numa cidade para acordar no dia seguinte, pegar o carro para ir para uma faculdade para dar aula. Ele era uma pessoa que tinha essa disposição. Como ele era um sonhador e um empreendedor, ele não se cansava nunca. Uma perda, principalmente quando ele conseguiu chegar no Congresso Nacional. Acho que o Congresso Nacional, ele contribuiria demais. O pouco que ele ficou, ele já contribuiu e era um interlocutor sempre muito sério, muito honesto das ideias, da ciência, dessas questões, e muito ciente. Ele era uma pessoa que lutava muito
para ciências jurídicas no Congresso Nacional? A minha relação com o Luiz Flávio começou quando ele estava fazendo a tese ou a dissertação de mestrado na Faculdade de Direito. E a partir daquele momento nós tivemos contínuas reuniões, estávamos sempre juntos. Ele é uma pessoa muito ativa e principalmente depois que ele foi para a Espanha, ele estabeleceu um nível de contato muito grande com professores e com pessoas da própria Espanha. E com isso, quando ele voltou ao Brasil e nós resolvemos estabelecer o Instituto, quer dizer, configurar o Instituto a partir daquela reunião de 14 de outubro, era indiscutível que a participação dele seria a de ser presidente. E óbvio, com ser presidente de uma instituição que tinha zero de recursos e tinha muito pouca possibilidade, no momento, de deslanchar, ele teve um papel fundamental nisso. Em primeiro lugar, cedendo uma sala do próprio escritório. Depois, na própria direção, participando de forma contínua, no sentido de dar sequência ao Instituto. O Luiz Flávio tinha muito prestígio como jurista, era uma pessoa que tinha feito um curso no exterior, que naquela época não era uma coisa muito comum, sobretudo na magistratura. Acho que durante muito tempo ele foi o único que conseguiu isso. E ele tinha também uma visão aberta para as coisas do futuro. Então, foi uma primeira diretoria difícil, extremamente difícil. Lutava-se não pelo próprio IBCCRIM, mas não era tanto pelos ideais do IBCCRIM, mas pela própria sobrevivência da instituição enquanto instituição. Então, ele foi um fator chave para que conseguíssemos, de uma certa forma, tornar realidade o IBCCRIM. Ele foi uma pessoa de inestimável valor. Na época, eu tinha um contato pessoal com a esposa dele, com os filhos, etc. Ele tinha uma casa, eu agora não saberia dizer o bairro, mas sei onde fica. E que a gente fazia reuniões lá, estávamos juntos, etc. Foi uma pessoa importantíssima para o IBCCRIM. O Luiz Flávio participou, inclusive, de algumas audiências, que também teve a participação do IBCCRIM, agora na condição de deputado federal, né? Que é uma coisa também, de um lado dele, importante, porque ele nunca pensou em ser político, mas quando ele observou efetivamente que havia necessidade de ter uma atuação de um campo mais jurídico dentro da política, ele então acabou entrando nesse desafio. Foi mais um projeto dele que ele se dedicou muito, né? Dedicou muito quando ele fez a campanha para deputado federal. Teve êxito e teve uma atuação também muito importante, muito embora pequena por conta exatamente da questão do tratamento de saúde, mas mesmo assim ele conseguiu projetos de lei, aprovar projetos de lei, que é uma coisa que é difícil, né, um deputado conseguir, e em pouco tempo que ele esteve como deputado ele conseguiu, e essa questão do pacote anticrime, e sempre com uma preocupação muito grande em ouvir o IBCCRIM, né, para saber como que o IBCCRIM se posicionava em relação a isso, porque dentro das ciências criminais houve muita divergência em relação a esse pacote, né, então muitos temas que eram extremamente controvertidos, e o Luiz Flávio sempre fez questão de saber qual era o posicionamento do IBCCRIM, né, para que ele pudesse, então, de alguma forma, contemplar esse posicionamento para que o projeto saísse de uma forma que contemplasse realmente os interesses tanto da sociedade quanto do campo jurídico. Eu conheci o Luiz Flávio quando cheguei em São Paulo, em 1992, vindo do interior, ainda no início da minha carreira de magistrado, e entrando no IBCCRIM naquela época, trazido pelo Sérgio Salomão Checaira. E na oportunidade o Luiz Flávio era então o presidente do IBCCRIM e eu tive a oportunidade de conhecê-lo.
eu, na verdade, já o conhecia, não pessoalmente, mas eu o conhecia por sua produção intelectual, que eu admirava muito. Luiz Flávio era um dos meus autores prediletos, eu aprendia muito com ele, e para mim foi uma oportunidade muito gratificante poder conhecê-lo, eu exatamente por admirá-lo tanto como autor, como pensador. Foi uma alegria e uma honra poder conhecer Luiz Flávio, né? E, precisamente, né, foi uma surpresa perceber que o Luiz Flávio era uma pessoa, além de meu colega de profissão, né, perceber que o Luiz Flávio também era uma pessoa bastante acessível, bastante didática no seu modo de falar, no seu modo de expor suas ideias, no seu modo de administrar seu pensamento, seja em relação ao direito penal em si, ao processo penal, mas seja mesmo no seu dia a dia, na sua maneira de se apresentar, na maneira de administrar o próprio IBCCRIM. Era uma pessoa bastante clara, bastante simpática, agradável. Enfim, sempre tive com ele, nos contatos que tivemos, sempre tive uma alegria muito grande de estar junto ao Luiz Flávio, de poder conviver com ele. Aquele autor claro que ele era também no seu dia a dia, na sua maneira de ser. Uma pessoa que ele era lúcido em tudo que fazia, seja escrevendo, seja pensando, seja conversando. Era uma pessoa de uma clareza, de uma lucidez, de uma simplicidade de sua maneira de pensar muito grande. E isso fazia com que a convivência dele com ele fosse uma experiência sempre muito agradável para todas as pessoas. O Luiz Flávio sempre vai ser lembrado exatamente por isso. Conheci o professor Luiz Flávio Gomes quando ele ainda era juiz no Fórum Criminal. Eu era ainda estudante e ele era um juiz completamente inovador nas suas práticas, na sua forma de conduzir as questões ali na vara. Ele implementou rapidamente o uso de videoconferência na época, não tinha previsão legal, sempre à frente, né? Eu acho que isso permeou a atividade do professor Luiz Flávio Gomes, depois como professor mesmo, como empreendedor na área do ensino do direito. Acho que ele sempre esteve bastante à frente, né? E eu não cheguei a conviver com ele no IBCCRIM, quando eu frequentava aqui, já não me lembro dele no Instituto, mas sempre acompanhando, né, o curso, a amplitude que ele deu, né, ao curso preparatório, era alguma coisa inacreditável, né? Se a gente olha hoje em dia, já parece inovador, imagina a época, cursos de EAD, né? A gente ainda patinando aqui, nós do direito, que fomos forçados a aprender a fazer isso durante a pandemia, ele teria certamente tirado de letra, ele já estava muito à frente em relação a isso, então acho que ele foi um visionário e que faz muita falta, né? Dá vontade de saber o que ele acharia hoje sobre as coisas que acontecem. Ele tinha opinião sobre projeto de lei, sobre decisão, não tinha medo de se expor. Acho que era um exemplo em relação a isso, a ser um visionário, a não ter receio de expor as suas ideias e de estar sempre ali, então, à frente do seu tempo. E como ele também sempre envolvia muitas pessoas, ele conseguia delegar
tarefas, que é uma coisa importante também, né? Para que você consiga fazer mais coisas, você tem que ter essa capacidade de delegar. E ele confiava muito nas pessoas e ele dizia, tá aqui essa função é para você e faça aí com o que você puder fazer. E ele delegava e tinha uma confiança muito grande nas pessoas. E a gente se sentia também muito à vontade para fazer as coisas, porque a gente sentia que ele depositava essa confiança na gente, né? Então todo mundo que estava ao redor dele tinha essa situação de ficar mais à vontade para trabalhar, porque realmente era uma característica dele. Agora, conseguia fazer muita coisa com qualidade e muita coisa que envolvia muita gente e que trazia benefício para as pessoas. Era isso que ele gostava, era isso que entusiasmava ele, né? E ele tem um jargão, que é um jargão que todo mundo conhece do Luiz Flávio, que é avante, avante, né? Então é sempre, nunca para, é sempre avante. Terminou esse trabalho, terminou esse projeto, agora vamos começar o outro, ou vamos aprimorar este que está aqui. Então este lema dele, avante, avante, é um lema que todo mundo que conhece o Luiz Flávio acaba se entusiasmando com as ações dele, exatamente até por conta dessa ideia que ele tem da vida, né? Sempre avante. Eu conheci o Luiz Flávio como juiz de direito. Ele era um juiz de direito que se destacava muito pelas suas decisões. Ele era frequentemente chamado para dar entrevista em programas de televisão, em jornais, enfim. E naquele momento, acho que a questão da mídia com os operadores do direito, os juízes, os promotores, talvez não fosse uma coisa tão presente como é hoje. Então, ele era um dos poucos juízes que apareciam, vamos dizer, por conta das suas decisões, por conta de depoimento, enfim. E eu lembrei agora eu estava na faculdade, eu era estudante na faculdade, de uma colega minha comentando, olha, você sabe a fulana de tal? Ela agora está estagiando com o Luiz Flávio Gomes, aquele juiz famoso, né? E ele era, de fato, um juiz famoso, um juiz que se destacava. E eu acabei tendo a oportunidade de conhecê-lo, de conviver com ele a partir da minha vivência no IBCCRIM. Sempre tive uma boa relação com ele, sempre tive uma relação, eu sinto que havia uma reciprocidade afetiva entre a gente, embora, sinceramente, eu nunca tenha sido muito próxima dele, eu nunca tenha sido amiga dele, eu nunca tenha tido uma relação mais próxima com ele. O primeiro caso que eu trabalhei, primeiro caso criminal, eu era estagiária no departamento jurídico, 11 de agosto, e o primeiro caso que eu peguei era o caso de uma pessoa que tinha sido condenada, que tinha respondido o processo em liberdade e tinha sido presa para apelar. E eu, enfim, fui recorrer daquela decisão, e uma das teses, obviamente, debatidas era a própria questão da prisão para apelar, porque não era caso de prisão para apelar. E não se justificava prender alguém só para apelar, mas naquele momento não era tão óbvio isso na doutrina, e o único livro, o principal livro que havia sobre o tema era o livro do Luiz Flávio, sobre prisão para recorrer, enfim, prisão para recurso, antes a obrigatoriedade da prisão para se recorrer. E foi o primeiro processo criminal em que eu atuei, eu era estagiária ainda, em que eu ganhei o habeas corpus. A sensação foi uma sensação indescritível, eu lembro até hoje dessa primeira sensação, do primeiro habeas corpus ganho, e foi com base na doutrina do Luiz Flávio Gomes. Então, eu tenho, assim, ele acabou, talvez eu acho que eu nunca falei isso para ele, do quanto ele marcou o início da minha atividade profissional a partir da obra dele. E, enfim, tenho essas lembranças dele, ele sempre foi uma pessoa muito marcante, eu já era professora, isso mais recentemente, eu já era professora na USP, ele esteve lá para fazer uma palestra, a gente participou da mesma mesa, enfim, sempre foi muito querido, muito respeitoso, enfim, ele era uma pessoa muito marcante, né? Uma figura muito marcante.
e foi também, assim, eu tenho essa recordação, talvez tenha sido a última vez que a gente participou junto de algum evento, ele lá na USP fazendo uma palestra e eu participando da mesa junto, e é uma recordação bastante querida que eu tenho, assim, eu acho que essas são as principais lembranças, assim, que eu tenho dele. É uma pena, né, ele ter partido tão cedo, mas acho que a marca dele, a voz dele, a impostação dele, o jeito dele falar, dele se colocar, é algo que marcou todo mundo que o conheceu e a mim também. Assim, é uma grande pena ele não estar aqui, mas não deixa de estar, de alguma forma, quando a gente entra no IBCCRIM, um pouco do Luiz Flávio está aqui também. Já havia toda uma questão de trabalhar cursos à distância, né? Então isso que sempre foi uma preocupação do Luiz Flávio para que o IBCCRIM não ficasse somente professores e profissionais de São Paulo. E essa interiorização que aconteceu do IBCCRIM é uma coisa que eu acho que teria deixado ele muito já deixou ele muito feliz, né? Porque nós temos hoje todas as regionais do IBCCRIM. Eu mesma, semana passada, participei de um evento do IBCCRIM do Paraná, né? Então a gente tem hoje essa interiorização, essa situação também de o IBCCRIM não ficar concentrado só em São Paulo e estar presente na vida de pessoas de todas as regiões, né? Com representação e com atividades feitas nas regiões também fora de São Paulo. Eu acho que isso era uma coisa que ele sempre falou, que ele sempre lutou e me parece que a gente conseguiu realizar isso agora. Olhando o que a gente tem hoje, e se a gente mantiver o que a gente tem hoje, eu acho que a expectativa é muito positiva, né? Porque principalmente nessa questão de pesquisas, né? De grupos de pesquisas que estão sendo realizados em muitas regiões. Então você tem grupo de pesquisa no Paraná, você tem na Bahia, você tem várias regiões com grupo de pesquisa e essa capacidade hoje que o IBCCRIM teve de ser um instituto brasileiro. Porque eu acho que isso, num período, era mais difícil porque a gente não tinha os instrumentos suficientes para que a gente pudesse efetivamente transformar um Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Mas hoje, com todos esses recursos de internet, né, de Zoom e etc., a gente consegue efetivamente trabalhar com essa ideia de transformar, como sempre foi o sonho, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E eu acho que a gente conseguiu isso hoje e com certeza vai prosseguir nessa mesma caminhada daqui os próximos 30 anos. Eu cheguei no IBCCRIM lá para 2003, por aí. Então, a presença do Luiz Flávio, ela já não era aquela que tinha sido antes, na minha época, né? Quando eu cheguei, ele já não estava mais lá no dia a dia como eu sei que ele estava antes, né? Agora, tive alguma convivência com ele e tive muitos relatos da pessoa que ele foi, né? E vi muitas palestras, li muitos livros, então posso falar do Luiz Flávio desse lugar de quem infelizmente não conviveu tanto quanto gostaria, mas que consegue entender quem foi, né? Essa pessoa tão importante na nossa história, na história do IBCCRIM e diria também na história das ciências jurídicas brasileiras, né? O Luiz Flávio era uma mente muito inquieta, né? Um empreendedor nato, uma pessoa que não parava quieto mesmo e estava sempre produzindo. Então, toda lei nova importante para o direito penal, o processo penal que saía, o Luiz Flávio já estava estudando faz tempo. Ele provavelmente já tinha feito propostas ali no próprio processo legislativo e ele escrevia livros de altíssima qualidade que saíam no dia seguinte à lei, né? Era uma pessoa muito, muito antenada no tempo dela, né? E também muito engajada. Quer dizer, em seminários do IBCCRIM mais para frente, eu vi a participação do Luiz Flávio em momentos muito importantes, em momentos em que a gente fazia as mesas abertas de debates, né? E o engajamento dele sempre com esse apego aos direitos fundamentais e ao direito penal mínimo. Uma pessoa que eu admiro muito, né? Eu sinto muito por termos perdido ele tão cedo,
mas eu tenho muita alegria de ter essa possibilidade de entendê-lo um pouco mais, de ter tido acesso às falas dele, de ter conhecido ele pessoalmente e de fazer parte de um instituto que foi por ele também criado, né? Como primeiro presidente, ele naturalmente tem muita importância na nossa história, na história do IBCCRIM, e eu fico muito feliz de ter essa ligação com ele. Luiz Flávio e eu sempre tivemos uma afinidade teórica muito grande, né? A gente falava da conivência intelectual e a gente sempre trabalhou juntos em muitos temas e aquilo sempre nos aproximou. Então, acho que essa proximidade que a gente sempre teve, essa afinidade de ter essa capacidade de trabalhar e sempre foi tudo muito prazeroso, sempre foi tudo muito tranquilo, né? E isso acabou fazendo com que depois da separação dele, depois da minha separação, a gente acabasse encontrando também não só na parte profissional, mas também na parte sentimental. E foi uma convivência, Luiz Flávio, foram 5 anos de convivência e, como tudo na vida dele, muito intenso, né? E o Luiz Flávio é uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito amorosa, então foi tudo muito fácil de convivência e o que eu mais me ressinto é exatamente de não poder ter essa convivência por mais tempo, né? Mas o que a gente tem hoje para dizer é que bom que foi bom e que bom que eu tive essa oportunidade de conviver profissionalmente e sentimentalmente com o Luiz Flávio, mas que com certeza o sofrimento ainda da perda dele é muito grande e não sei quando, né, se um dia eu vou conseguir efetivamente superar toda essa perda, mas uma coisa que ele sempre dizia para nós e a gente leva, que é o avante, avante, e ele fez realmente uma solicitação para mim específica, dizendo para mim, seja forte, linda. E eu então continuo, né, seguindo a minha vida a partir dessa fala dele e tentando, de certa forma, manter o que eu já vinha fazendo, que era trabalhar nessa parte da violência contra a mulher, que inclusive eu trabalho essa parte da violência contra a mulher através de um conselho que ele me deu. Eu trabalhava muitos temas, né, até pela própria IBCCRIM, a gente trabalhava direito penal econômico, trabalhava política criminal, eu trabalhava com a violência contra a mulher e um dia ele me deu um conselho. Ele disse, olha, eu percebo aí que você gosta de muitos temas, você trabalha muitos temas, mas eu queria te dar um conselho. E eu assim, poxa vida, conselho do Luiz Flávio, eu peguei um papel, uma caneta para tudo, né? Deixa eu anotar esse conselho que eu vou seguir com certeza. Ele disse, não, foque numa coisa. Pegue um desses temas que você está trabalhando e vá fundo. E seja uma grande especialista, uma grande estudiosa desse tema. E a partir dali eu olhei, né, o cardápio que eu tinha, do que eu estava estudando, olhei, opa, quero esse aqui, violência contra a mulher. E realmente comecei a estudar esse tema e estudei o que tem no Brasil, o que tem fora no Brasil, a legislação, o projeto de lei, sociologia, psicologia, tudo que envolve a questão da violência contra a mulher. E tive essa grata satisfação de não ser uma grande especialista, mas sou uma grande estudiosa desse tema a partir de um conselho que ele deu. E o Luiz Flávio era isso, ele se preocupava com ele, mas se preocupava principalmente com quem estava ao redor dele. E ele tinha essa capacidade de perceber se alguém estava com um problema, querer resolver o problema da pessoa, querer ajudar aquela pessoa e sempre querer que as pessoas fossem mais do que aquilo que elas estavam sendo. Então, ele sempre buscava fazer com que a pessoa fosse mais. E isso também faz parte dessa grande generosidade que era o coração dele e que faz muita falta para a gente. Eu conheci o Luiz Flávio Gomes quando eu ainda era estudante de Direito. E ele, para mim, sempre representou a figura do juiz garantista. Naquela época, os juízes costumavam ter um discurso de combate ao crime, né? O juiz que se identifica como um agente de segurança pública, como alguém que está comprometido com o combate ao crime. E conhecendo o Luiz Flávio, lendo o Luiz Flávio, né, assistindo palestras do Luiz Flávio, eu pude tomar contato com a ideia do garantismo penal, né, com a ideia de que a aplicação da lei penal deve se dar a partir do respeito ao binômio mínima intervenção, máxima garantia. E o Luiz Flávio me ensinou que o papel do juiz não é combater o crime, mas garantir direitos, né? Garantir a intangibilidade dos direitos fundamentais. Então é essa a recordação que eu tenho do Luiz Flávio Gomes, né? Um intelectual, um juiz garantista, né? Um juiz consciente do seu papel
de garantidor de direitos. É essa a lembrança que eu tenho do Luiz Flávio Gomes. Gostava de música que tivesse batucada, né? Então, música que tivesse batuque, tudo é que ele mais gostava, porque ele realmente ele era baterista, né? E chegou a se apresentar no programa do Jô, tocando bateria. Então, assim, ele adorava percussão. Então, qualquer momento que a gente estava em qualquer lugar, por exemplo, estava numa fila para pegar uma comida, né? Ele estava lá batucando com o prato e o talher, estava lá batucando, né? Toda hora o pé também batucando. Então, uma coisa que ele gostava muito de percussão, gostava de música, gostava de movimento, né? Então, faz parte também, eu acho que dessa coisa intensa dele, de gostar de música, de movimento, e batuque era o que ele mais gostava. Impressionante como ele tinha uma questão eclética mesmo, né? Mas essa questão da batucada, essa questão de entender o som, é que me fez, por exemplo, uma coisa que eu sou catarinense, nunca aprendi a sambar. E eu aprendi a sambar quando ele me mostrou exatamente aonde que eu tinha que entender o batuque da música para conseguir fazer a conciliação com os passos, porque eu nunca tinha conseguido sambar. Eu aprendi a sambar com ele a partir do momento que ele me mostrou. Tá vendo esse batuque aqui? Tá vendo aqui? Ó? Então é nesse momento que você tem que fixar para você fazer os passos da sua dança e do samba. E aí foi quando eu aprendi a dançar com o Luiz Flávio, a dançar samba. Ele só conseguia assistir documentário. Filme era uma coisa que fazia ele dormir. Não tinha jeito. Um livro, ele pegava um livro, ele varava a noite com o livro. Filme, ele logo começava a assistir e dormia. Agora, um documentário que ele mais gostava. Então, falava qualquer documentário sobre qualquer coisa, assuntos, principalmente quando era biográficos, né, vida de uma pessoa e tal, ele adorava assistir. E sempre riscava muitos livros, riscava com caneta vermelha, tinham que ser livros, ele só conseguia ler o livro com caneta vermelha. Então, ele tinha caneta vermelha espalhada pela casa inteira. E aí, ia anotando os livros, caneta vermelha, e depois, impressionante a memória dele, porque ele lembrava exatamente tudo que ele tinha lido, e a gente conversava sobre os livros, e ele dizia, não, mas o fulano de tal, e ele estava estudando muito agora economia também, que era o último livro que ele começou a escrever, era sobre a questão da economia. Então, saindo da questão do direito e já indo para a economia, e estava com muitas pesquisas, tinha avançado muito nesse tema. É uma pena que ele não conseguiu concluir o livro. A questão do que fazer, assim, como que a gente poderia trabalhar um Estado para que efetivamente pudesse ser um Estado democrático, mas ao mesmo tempo não tão desigual como a gente tem no Brasil hoje, né? Então ele estava tentando encontrar um caminho para que a gente permanecesse com a democracia, mas tivesse uma qualidade melhor distribuída para a população. Luiz Flávio Gomes, além de um grande professor, de um grande jurista, ele sempre trouxe esse olhar simpático às novas tecnologias. E isso gerou grande estranheza na época, porque como assim, né? A gente vai... as relações humanas têm que se dar ao vivo. Mas o Luiz Flávio sempre tratou essa questão do interrogatório online, tudo isso com muita naturalidade. E havia grande resistência em relação a isso, por causa, enfim, do direito de defesa e tudo mais. E às vezes eu me pergunto como ele estaria hoje vendo, nessa situação pandêmica, como as tecnologias vieram para ficar. Óbvio, sem violar direitos e garantias fundamentais, mas de alguma maneira isso tudo está incorporado no dia a dia do sistema de justiça. Outro dia mesmo, já se tornou praticamente rotina, pessoas que estão foragidas da justiça, ou seja, que têm mandado de prisão expedido, mas não cumprido, pessoas que estão foragidas podem ser interrogadas online, mesmo foragidas, por causa da tecnologia, que é algo que para o Luiz Flávio sempre foi muito natural, e agora a gente incorpora como algo natural e que até pode ajudar o sistema de justiça a funcionar de uma maneira mais célere, enfim. Mas o Luiz Flávio sempre foi uma pessoa muito gentil. Ele e Alice Bianchini, quando nós fomos fazer um vídeo institucional do Instituto, sempre nos receberam com grande carinho. Luiz Flávio criou, né, lá nos idos de 1992, o Instituto junto com seus pares, mas certamente uma pessoa visionária e que foi o primeiro presidente, uma pessoa fundamental para que essa joia que é o IBCCRIM possa existir
até hoje. E ele nos inspira a todos e todas a partir da sua visão de futuro, moderna, como uma pessoa muito inspiradora para todos e todas nós. O Luiz Flávio tem uma característica que era sempre olhar, fazer um raio-x do que está acontecendo, mas sempre pensar em o que ele pode fazer para mudar, né? Então, ele já estava com vários projetos de lei, trabalhando, tinha uma preocupação muito grande, por exemplo, com a questão do concurso público, né? Então, tem um projeto de lei que já está há mais de 20 anos no Congresso Nacional para a questão dos concurseiros e concurseiras, e exatamente essa preocupação dele sempre de fazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo. Ele não era do tipo de fazer um diagnóstico pessimista e ficar tranquilo em relação àquilo, não. Ele sempre queria uma modificação, ele sempre buscava uma modificação. E aí eu imagino que neste momento que a gente está vivendo hoje, ele estaria muito aflito, mas estaria trabalhando muito exatamente para mudar essa situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? E se a gente for pensar nas próprias ciências criminais, com algumas leis importantes, mas outras leis também que de alguma forma estão retirando direitos da população carcerária e de outras populações também, me parece que ele teria essa preocupação. Mas de qualquer forma, uma coisa eu tenho certeza, né? Ele não estaria parado e nem estaria conformado com a situação que a gente está vivendo. O professor Luiz Flávio Gomes foi um dos fundadores do Instituto e foi um dos idealizadores do Instituto. Além de ser fundador, ele que idealizou junto com outras pessoas, como Alberto Silva Franco. E ele, infelizmente, nos deixou recentemente, mas não nos deixou no vazio. Ele deixou um legado imenso no IBCCRIM e a sua família fez questão de doar o acervo penal dele para a nossa biblioteca. Então, o professor Luiz Flávio, ele ficará para sempre no Instituto, com os seus livros, com a sua história e com a sua força, porque ele era uma pessoa também que movia pessoas, que incentivava as pessoas ao estudo, ao conhecimento, à transformação. Então, nesses 30 anos, a homenagem ao professor Luiz Flávio é justamente por tudo que ele realizou pela história do Instituto, para que o Instituto hoje chegasse nesses 30 anos. O Luiz Flávio soube de que realmente, na verdade, ele fez todo o tratamento, conseguiu curar a leucemia, curou a leucemia. Já estávamos em casa, a gente morava num apartamento aqui do lado, na verdade, bem aqui do ladinho que a gente morava. E em casa, então, tudo feliz, né? Ele fez um transplante de medula, que é uma coisa difícil, né? Conseguiu, que se chama de pegar a medula, então a medula pegou, conseguiu, e foi o filho dele que foi o doador. E quando a gente já estava em casa, já estava, né, se recuperando e tal, veio a notícia de que a leucemia tinha voltado. Porque isso, durante um primeiro ano, depois que consegue resolver, ela tem essa possibilidade de voltar. Mas ela voltou muito rápido, voltou assim, muito forte, e aí não tinha mais o que fazer. E ele, sabendo disso, né, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: olha, eu queria que vocês olhassem outros médicos, buscassem outras informações, eu não vou descansar enquanto eu não tiver certeza de que o diagnóstico é esse. E aí a gente foi atrás de outros médicos, em busca de outras informações, alguma coisa que pudesse fazer, até que realmente se percebeu que não tinha o que fazer. Disse, bom, então não tem o que fazer. Ele me pediu para eu gravar um vídeo. E eu gravei um vídeo, ele chamou várias pessoas, né, muitas pessoas ao seu redor, os filhos, a médica que tinha acompanhado todo o tratamento com ele, e pediu para eu gravar, então, um vídeo em que ele faz uma despedida. Ele se despede das pessoas, e é bonito o vídeo, porque a gente se diverte muito. Ele mesmo naquela situação, ele fez a gente rir, contou história e tal. E aí eu até publiquei esse vídeo, o texto, né? Porque o vídeo mesmo foi muito assim, fala, daí chega a enfermeira, daí chega não sei quem e tal, mas aí eu transcrevi todo o que ele falou e eu publiquei, tá na rede dele, essa transcrição. E aí ele disse, bom, então se é isso, eu prefiro agora então, porque eu não quero sentir dor, né? E aí foi feito todo um tratamento para que ele não sentisse dor. E eu estava ali junto com ele o tempo todo, mas a gente imaginava que ia demorar um pouco até que viesse mesmo o falecimento. E daí na noite estava eu sozinha, inclusive no hospital. Ele estava respirando com um aparelhozinho que fazia um barulhinho, daqui a pouco o aparelho parou. Né? Então, assim, eu estava bem do lado dele, para mim foi muito reconfortante
estar do lado dele quando ele deu o último respiro e perceber que ele não sentiu dor, porque realmente a enfermeira dizia, observe a face dele, se estiver com o olho fechado, alguma coisa, é porque ele está sentindo dor, então me avise, né? Porque a gente daria o remédio para não sentir dor. Ele estava super tranquilo, assim, foi uma passagem muito tranquila, e ele ainda dando lições para a gente. Quando ele fez o transplante de medula, ele gravou um vídeo também muito bonito, um vídeo que ele fala sobre a urgência e a pressa e o quanto de coisas que tem para fazer, o quanto que você às vezes faz coisas na sua vida em que sem pensar e que você precisa ter sentimentos no momento que você faz as coisas. Falou de uma playlist que ele nunca tinha feito, que finalmente ele fez uma playlist na vida dele. E é bonito também de ver, assim, ele sempre buscando, mesmo nas situações adversas dele, ele sempre buscando efetivamente trazer alguma contribuição. Eu acho que isso que é coração generoso dele, né? Uma pessoa muito generosa mesmo. Então ele mostrou isso até o fim, foi coerente com a sua história de vida até o último momento da sua vida. Isso é muito bonito. Mesmo quando ele estava fazendo o tratamento e ele estava em momentos assim que estava com muito remédio e fica um pouquinho fora, né? Por conta dos remédios, ele sempre pensava no outro. Me lembro que uma vez ele estava totalmente assim, aéreo mesmo, veio uma pessoa para fazer um exame dele e ele perguntava, tá, mas você vai usar essa máquina toda para fazer um exame só para mim? Não dá para fazer enquanto está fazendo comigo, fazer exame também em outras pessoas? Então ele estava assim, mesmo fora, né? Totalmente fora, porque era uma coisa, ele disse, não dá para fazer também exame em outras pessoas. Ele sempre pensava nas outras pessoas, que assim, a coerência dele, mesmo quando a questão mental dele estava meio bagunçada, né? Então é muito bonito, assim, o quanto que ele foi coerente. 2 dicas finais eu gostaria de passar para você. Primeira, não espere uma leucemia para distinguir na sua vida o que é importante e o que é urgente e ir abandonando o que é irrelevante. Segunda dica, faça uma coisa que eu passei a vida inteira querendo fazer, eu nunca tinha feito. Eu fiz agora uma playlist, nunca tinha conseguido. Boto tudo aqui, tô curtindo minha playlist, tudo tipo de música que eu adoro, como essa daqui, por exemplo, Inspiration. Isso dá sentido para a vida.